Viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos ao canal Só para Esclarecer. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa os sininhos das notificações, deixa o seu comentário, partilha o vídeo com as pessoas, porque hoje nós temos um assunto muito pertinente para falar. Bem, hoje eu vou fazer uma análise daquilo que foi a conversa entre o Nagrelha e o Fly Squad no seu programa Fly Podcast. Bem, Nagrelha deixou muitas coisas nas entrelinhas que eu vou aqui analisar. Você não teve contato com esse vídeo, eu vou deixar aqui você assistir um bocadinho do vídeo e eu volto para a explicação. Vamos ao vídeo. O ex-presidente, já tiveste contato com ele? Tipo assim... Preferia esquecer, vamos pôr no off. Ah, ok. Quer saber se eu já tive contato? Direto com o ex-presidente? Pô, é complicado. Vê, às vezes eu não gosto de afetar as pessoas. Uhum. Estou diretamente contigo. Bem, depois de você assistir o vídeo, o que eu te diria numa primeira fase? Te diria o seguinte, bem, o Fly conduz normalmente as suas entrevistas de forma espontânea. Ele não tem um guião onde ele vai dizer, vou te perguntar isso, não vou te perguntar aquilo. De forma espontânea é aquilo que surgiu no meio da conversa, por exemplo, no meio na grelha tinha falado do Zé do aqui e tal, e ele lembra e faz a pergunta. Mas faz a pergunta no sentido de saber, opa, você falou aqui de outros políticos e tal, mas será que você já teve pessoalmente com o Presidente da República e tal, e deu-lhe a mão, já tiveste assim contato? Mas acontece uma coisa, todos nós sabemos, e não é segredo para ninguém em Angola, que há uma rivalidade, há uma rixa, há um conflito, já não latente, mas um conflito aberto entre o presidente cessante e o presidente atual. E o Nagrelha entendeu que o Fly estava a encurralá-lo, por isso ele repetidas vezes falou, você está me fazendo a pergunta, quando eu sair daqui eu vou ter problema. E ele também advertiu, fica para o off, ou seja, não vamos falar em direto aqui coisas do presidente cessante que podem me trazer problema com o atual. Só que o Fly estava nas nuvens, não percebeu ainda a ideia, ficou admirado, mas por que você está ficando zangado assim? E ele diz, fez mímica, fazendo assim ele está dizendo, essa mão é Zedu, essa mão é J-Lo. É uma balança aqui, mas ainda assim o Fly não percebeu. E ele depois falou, tu estás a me colocar entre a espada e a parede. E ainda assim o Fly estava tão distante que não percebeu. E é sobre isso que eu quero aqui falar. Quero aqui falar sobre o quê? Primeiro, é importante que vocês saibam, e quem me acompanha sabe que eu sou pastor. E esse canal fala sobre religião, política, cultura e muitas outras coisas. O que eles fizeram faz parte da cultura. Eu sei se quem sabe vai se perguntar, mas esse pastor está falando na grelha, está falando... Ok. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Aquilo que nós temos vindo a alertar a sociedade angolana. A sociedade angolana, infelizmente, a nação angolana ainda não é um país democrático. É um país partidocrático. Ou seja, nós chamamos de democracia, na verdade, é uma pseudodemocracia, que é, na verdade, uma partidocracia. Ou seja, o partido monopoliza tudo. As academias, os docentes universitários têm que falar música do partido, a religião, os pastores têm que dançar música do partido, a arte, quando falo cultura, já envolve religião, a crença, a arte. Ou seja, você não tem artistas que foram lançados, fizeram sucesso, que não fizeram parte, ou que não têm a mão invisível do regime por trás deles. Até diria, da camada jovem, temos, claro, temos Bonga, temos muitos outros que tiveram que emigrar para poder, então, fazer sucesso. E eu quero que você compreenda o seguinte, que, na verdade, quando existe a partidocracia, tudo fica no cafrique do partido. Obviamente, Nagrelha, sabendo que ele é um cantor que beneficia do partido, ele mostrou ser leal à pessoa do José Eduardo dos Santos pelas benesses que ele recebeu. Ele ainda usa uma parábola para dizer no pai. Muitas das vezes o teu padrinho é superior ao seu pai. Quem é o pai? O pai é o presidente
atual. E quem é o padrinho? Aquele que apadrinhou, aquele que me sustentou ou sustentou durante toda a vida. Bem, é isso que ele deixa nas entrelinhas. Como é que você me faz uma pergunta dessa? Uma pergunta normal. Normal que também não se responde à toa. Você me perguntou o quê? Se já estiveste com o ex-presidente. O primeiro? O último. Calma, vou te explicar. O primeiro, não queres saber? Aham. O primeiro? O segundo? Chama-se quê? O Zedu? O primeiro? Neto? Neto, não, fala bem, você tem que ter respeito das pessoas. Não faz isso. Não, na grelha, calma. Não, vamos. Neto é da tua idade. Não, na grelha, calma. Não. Na grelha. Conversar. Na grelha. Vamos ter calma, velho. Você Não. disse vocês? Não, mas não desse jeito. Estás aqui, na grelha, estás comigo, relaxa. Não, assim não. Muito frontal. Não, assim não. Isto não é frontalidade, assim não. Tá bem, Yeah? Relax, velho. Relax. Quando você me diz uma coisa... São perguntas simples, não tens que levar numa perspectiva diferente. Não, calma. Porque assim eu também... Entende um detalhe. Tu tens uma postura, eu tenho outra. Aqui a minha posição é te respeitar. Percebes? Não, nem tudo. Você não está a fazer isso. Quando você me faz uma pergunta que não é o teu game, você quer me meter entre a espada e a parede com os outros. Porque quando eu sair daqui já não será você. Será a pessoa que eu vou me meter entre a espada e as paredes. Está a me falar se eu tive com o ex-presidente. Porra, você não vai me fazer isso. Você sabendo do que eu sou. Eu não sou do tempo do J-Lo. Então você tem que saber o que você está me perguntar. Então quando você me pergunta uma coisa que me afeta, eu tenho que te responder para te afetar. Mas isso te afeta? Você está me perguntando se do tempo do ex-presidente. Você no tempo do ex-presidente, você fazia essa brincadeira. Qual brincadeira? Esse programa. O que é que tem de errado o programa no tempo do ex-presidente? Não, que não é um programa... todos angolanos. Calma aí. Calma, vamos pôr o ponto naquilo que você sabe. Vê, a não ser que você acha que hoje em dia você é apoiado só pelo o presidente atual. Se o teu problema é falar do país, do momento em que se vive, vamos falar do presidente em que está no ativo. Agora, quando você me pergunta do ex-presidente, você quer que eu te responda o quê? Mas tu percebeste a pergunta? Também criança, só estou mais velho, criança também não sou. Bem, fazendo uma análise crítica, vamos falar assim do Nagrelha como pessoa. Embora nota-se claramente que o seu estado é de embriaguez, mas ele estava bem consciente, lúcido das coisas que ele estava a falar. Por isso é que ele estava a pedir muitas vezes para não levarem pelo caminho de ter que criticar um em detrimento do outro. É claro que ele não percebeu bem a intenção da pergunta do Fly. Mas o Nagrelha como pessoa, há um livro, deixa eu ver, esse livro está aqui, está aqui. Opa, o outro está aqui a cair. Qual é o título desse livro? As 48 Leis do Poder. Um livro que eu aconselhava a todos os angolanos a ler. 48 Leis do Poder, sabe qual é a primeira lei? Eu quero ler aqui para vocês e vou mostrar aqui para vocês. A primeira lei: não ofusques o brilho do mestre. É a primeira lei das 48 leis do poder. Muitos erram porque ofuscam o brilho do mestre. Ou seja, quem é o mestre? Aquele que ele falou, seu padrinho. E ele não ofuscou, ele reconheceu. Primeiro quero falar aqui, o Nagrelha como pessoa deu uma chapada sem mão, por exemplo, no Matias Damasio, que está comendo com o atual e que desprezou o cessante e que teve repercussão, porque depois Xizé vem e fala mal dele e tal, mas esse não é o assunto. Mas como pessoa, ele mostrou que é uma pessoa que não quer
falar mal de um, porque agora o outro é que está no poder. Ou seja, ele continua comendo com quem está no poder, mas continua grato por aquilo que o cessante lhe fez. Então não ofuscou o brilho do mestre, ele obedeceu às 48 leis do poder. Se for para falar do lado pessoal, mas do lado político, onde é que nós encontramos aqui os problemas? Os problemas encontramos nisso que eu falei aqui, da partidocracia. Você vê que a arte não é livre, que está presa ao sistema político. Tanto é que os artistas não conseguem conversar bem sem falar da política, e quando entram na política sabem que vão ter problema, porque os artistas, na grelha usam um termo que se usa muito em Angola, no teu game, ou seja, você sabe como funciona o game, como funciona o movimento. O movimento funciona porque se você entra em problema com o partido, você não vai comer, porque nas campanhas, nos comícios, nas atividades, até mesmo as grandes organizações de eventos, quem não fala da música, quem não dança música é bloqueado. Só que você convidava um Valdemar Bastos, né? Deus o tenha, um Bonga, um outro cantor, um Eduardo Paim, nesse momento não falaria o que na grelha falou. Mas para dizer o quê? Para dizer que é importante a juventude angolana perceber que é preciso que a arte seja livre, é preciso que a religião seja livre, é preciso que haja verdadeiramente uma separação entre aquilo que é política, aquilo que é arte, aquilo que é cultura, aquilo que é, por exemplo, empreendedorismo. No sistema partidocrático, ninguém consegue ser um grande empresário se não falar a música, se não dançar a música do partido. E é nesse sentido que eu queria convidar os angolanos a refletirem, porque na grelha deixa muitas coisas nas entrelinhas. E outras coisas você vai assistir e eu volto para explicar. Queres continuar a errar? Devo concluir na grelha. Não, está bem, estou a te perguntar, queres continuar a errar? Não, tu é que estás a errar. Não, eu. Mantenha calma, deixa eu passar. Posso passar a minha visão? Posso passar a minha visão? Não. Posso passar a minha visão? Já vê? Posso passar a minha visão? Estava o teu padrinho. Pode ser mais do que o teu pai. Então você, quando está a falar com alguém que é o teu pai, nunca fala do teu padrinho que foi alguém para a tua vida, não faz isso. Calma, relaxa, tu não estás a perceber o contexto na grelha. Então me explica. Repara, entende. Só para tu perceberes aqui o meu ponto de vista sobre essa pergunta. Sim. É uma coisa muito simples. Quando tu és um artista, tu és admirado por várias pessoas. E nessa admiração, tu vais circulando, fazendo shows por vários lugares. Sim. E não fazer show, essa admiração faz com que essas pessoas queiram ter contacto contigo. Há pessoas que nós respeitamos. E muitas delas são líderes em empresas, famílias. E em algum momento temos um contacto mínimo que seja. E isto aqui, de certa forma, às vezes relatar para os fãs, não, olha, tive com... Tu fizeste menção aqui há pouco, por exemplo, sobre o Bento Cangama. Oh, como é que é o velho? Como é que é o mais velho, por exemplo? É na tentativa de dar aqui um lado amigável do contacto que existe. Não há nada... Não há nada... Espera, não há nada além disso. Espera, não sei em que perspectiva tu levaste. Atenção, foi uma pergunta normal, com base na tua... Não. Pela tua pergunta não foi positiva. Foi uma pergunta que tipo, você quis... Até você, tipo, se não quiseres que eu falo, só vou te fazer assim um sinal. Não, podes falar. E você sabe, não mas não, estás a fazer confusão com as coisas. Tu não podes concluir por mim. Eu estou a te passar aqui a minha visão. Eu não sou obrigado a responder o que você quer o que eu respondo. Eu não te obriguei, na grelha. Não, você está me falando do ex-presidente. Vê, eu não sou candidato à presidência. Você está bem longe. Você está bem longe. Você quem foi? Deixa eu te explicar uma coisa, na grelha. Analisa. Vê. Não, espera. O nosso caráter cá no programa, na grelha. Até podemos fechar. Não, escute. O nosso caráter cá no programa, na grelha, entende? O nosso caráter cá no programa nunca é assuntos políticos na grelha. Nós não fizemos isso. Nós falamos com pessoas. Não entendeste? Você não entendeu na grelha. Tá nós nunca vamos pela política, tudo a falar. Vou pedir desculpa mesmo, me disse eu não entendi. Vou tentar te ouvir novamente. Sabes? Viemos aqui para quê? Estava bem fixe até agora. Agora, o que é que ele fez ele falar do Zedu? Não te falou nada de mal, só perguntou se já... Não fala do Zedu!
Teu problema, qual é o problema? Como então? Eu peço assim. Assim, o erro é meu, não é eu quem falei dos inimigos, ele é que achou que existe inimigo. Falou do Zedu. Quem me sustentou a vida toda é Zedu. Agora falo como com esse senhor. Queres que eu lhe falo como, lhe respondo como? Foi certo. Nós estávamos até um bom debate. Agora, se estou errado, vou pedir desculpa. Nota-se claramente que Nagrelha tenta alertar o Fly, mas ele está num alto sono, sem perceber. E ele pergunta, você quer continuar a errar? Continuar a errar seria, eu estou a tentar esquivar, cortar essa conversa, dizer que não é uma conversa para a gente ter aqui, e você insiste, você não percebe. Fly altera-se, zanga-se, porque sentiu que estava a ser desrespeitado, fecha o programa. E eu acredito que depois de estarem no ar, o Nagrelha lhe fez entender. Como é que você vai me fazer uma pergunta para me fazer exaltar o outro, sendo que tem problema com a atual, ou para me fazer uma crítica no outro, sendo que eu vou ter problema? Falando de um, vou ter problema com o outro. Falando do outro, vou ter problema com o outro. Então não vim falar de política, eu não sou candidato às presidenciais, vim falar daquilo que a gente vai falar de... Então parece que o Fly despertou. Epa, vamos fazer então a segunda parte. Então, entendi tudo muito bem. Bem, mas a lição que eu queria trazer aqui é isso que eu falei aqui de princípio. Bem, como pessoa, o Nagrelha saiu-se muito bem, tanto é que houve um áudio na internet da XE dizendo que o Nagrelha não vive tão bem como as pessoas imaginam, mas que há ministros, ex-ministros, governadores, pessoas que ocuparam cargos altos ou estão ricos porque o José Eduardo dos Santos enriqueceu, mas que essas pessoas saíram-se ingratas. E o Nagrelha, que vive numa casa normal, mas teve consideração pelo seu pai. Houve também reação de José Eduardo dos Santos nas suas redes sociais, na sua página, que é Jess, o Patriota, dizendo que Nagrelha é um homem amado e querido por quem o conhece de perto e muito obrigado pela sua atitude de integridade e reconhecimento. Bem, José Eduardo dos Santos foi bom presidente, foi mau presidente? Seria conversa para um outro vídeo que eu vou trazer para analisar. Mas sabemos que podia fazer muito mais e não fez. E, na verdade, Nagrelha mostra gratidão por José Eduardo dos Santos e ele diz bem por aquilo que ele fez por mim, me sustentou toda a minha vida. Mas o sistema partidocrático, o sistema semicomunista é assim. Quer dizer que o cantor teve o que teve porque recebeu benesses do presidente. Mas se perguntar para a população, será que é isso que a população diria? O mesmo que Nagrelha disse? Ou a população está descontente com o legado deixado por José Eduardo dos Santos? Bem, não vou fazer aqui também análise deste caso, que poderia deixar para um outro vídeo, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas fiz essa distinção. Nagrelha como pessoa saiu-se muito bem, mas como artista ele é obrigado a se portar da forma que se portou. Mas nós precisamos refletir seriamente sobre isso. Angola precisa refletir seriamente se devemos continuar a deixar com que a religião, a arte, o desporto estejam todos sob tutela da política ou dos políticos. É preciso que a gente democratize Angola. É preciso que haja liberdade para criar, para falar, para agir. É preciso que hajam empreendedores que enriqueçam fazendo negócio, sem precisar roubar do erário público. É preciso que hajam cantores que, por causa da sua criatividade e talento, consigam ascender, viver, ter, comprar, fazer. Essa é a reflexão que eu trago, porque a nação continua presa à partidocracia. Ou seja, ou você é do MPLA ou você é da UNITA. É aquele ditado que Jesus Cristo disse: quem comigo não junta espalha, quem não é contra mim, contra nós, é por nós. Então em Angola funciona assim. Por isso é que aquele jornalista, Mateus,
falou assim para o bispo de Cabinda: se você quer fazer política, tira a batina e entra no ringue, vamos, partidário. Ou seja, que os partidos monopolizaram a política angolana, até o ponto que um pastor, um padre, um bispo, uma pessoa da sociedade civil não pode falar de política. Se quiser falar política, deixa a batina, aí deixa o púlpito, entra no ringue, escolhe ou Nito ou MPLA, e aí vamos fazer política. Mas isso não é verdadeira democracia. Fica então com essa reflexão, deixa no comentário o que você achou sobre essa análise, se você também pensou dessa mesma forma, se você deu conta disso, e qual a solução para o nosso país sair do marasmo em que se encontra. Qual é a solução para os artistas poderem então sair do cafrite do erro. Deus a todos abençoe rico e poderosamente, estamos juntos, até o próximo vídeo. Obrigado.